Graça e paz, meu querido, minha querida. Hoje é sexta-feira, estamos aqui para estudarmos a lição de número 6 da nossa revista Multiplicação, da editora Batista Independente. É, assim, a revista que nós seguimos aqui na nossa igreja Batista Independente em Cáceres. Considerações relevantes sobre visitação aos enfermos, é assim a nossa temática. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Salmo 41, 3. Esse é o texto A. Nesta lição, queridos, nós queremos assim conhecer algumas considerações importantes quanto assim a visita a pessoas enfermas. Quando vamos fazer uma visita a alguém que está enfermo, seja no hospital, seja na casa, seja a pessoa assim acompanhado com um home care ou não, quais são os cuidados necessários a se tomar ali diante desta visitação? Além de perceber, queridos, que há instrumentos abençoadores aos enfermos visitados. Dentre eles, destaca-se assim, a oração e a compaixão, principalmente esses assim instrumentos quando nós estamos assim envolvidos em uma visitação ao enfermo. Amados, Mateus capítulo 25, 35 a 40 é o texto bíblico inspirativo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Agora Lucas 9:2 diz: e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ainda Lucas 14, 1 a 4 diz para nós assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no o atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio, assim tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Aleluia. Que o Eterno nos direcione nesta lição e que a partir dela possamos estar mais atentos quando o requisito for uma visita ao enfermo. Queridos, uma pessoa enferma, ela está em um estado de fragilidade, tanto físico quanto emocional, e é necessário atentar para alguns cuidados que precisamos ter quando nós vamos a uma visitação, tanto em relação ao toque, tanto em relação ao que se diz ali àquela pessoa que está enferma. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os enfermos. Por isso nós vimos várias vezes, assim nós deparamos com os evangelhos, tanto os sinóticos quanto o evangelho joanino, nós vamos ver assim, queridos, nós vamos deparar com situações em que Jesus estava atendendo os enfermos. O Senhor, ele veio para ajudar aquele que está doente, aquele que está necessitado. E é um ato de amor, do amor de Cristo, quando nós visitamos um doente, quando nós vamos à visita de um enfermo, nós estamos levando ali aquele doente, apresentando o amor de Cristo através da igreja em visitação. E queridos, seja em casa, seja em uma instituição,
assim, hospitalar, nós precisamos atentar a alguns cuidados. Há muitas particularidades, dentre as quais também os tipos de enfermidade, o estado do paciente, bem como as regras também da instituição de saúde que deve ser considerada. Por isso, nós precisamos planejar a nossa visita e ainda atentar para os cuidados. O que vale, amados, ainda assim, a palavra na verdade seria: é importante considerar que nós estamos ali apresentando o amor de Cristo através daquela visitação. É você olhar para o doente, é você olhar ali para o enfermo e olhar com um ato de compaixão, com um ato de misericórdia, transmitindo ali o amor de Deus através da sua visita. E ainda, amados, nesta lição, nós vamos assim observar algumas considerações a respeito da visitação. A carência de amor, o nosso primeiro tópico. A enfermidade, ela pode se enquadrar nas aflições mencionadas pelo Senhor Jesus, isso lá em João capítulo 16, 33. São poucas as pessoas, amados, que passam a vida sem alguma enfermidade. Aquela pessoa, ela não tem absolutamente nada. São poucas as pessoas. Eu mesmo, ao decorrer da minha vida, já deparei com várias situações. Desde a minha infância, eu tive uma infância onde eu era muito enferma, uma adolescência, e o Senhor foi trazendo a cura, o Senhor foi ministrando a cada dia sobre a minha vida. Até hoje eu luto com algumas situações de enfermidade, mas o Senhor tem dado graça a cada dia. Mas o que eu quero atentar aqui, chamar a atenção, queridos, são poucas as pessoas que não deparam com nenhuma situação de enfermidade. Isso é uma dádiva. Mas, de modo geral, amados, as pessoas enfrentam enfermidade. Mas o porquê isso sucede? Não tenho explicação para isso. E a enfermidade, ela nos prova que nós somos seres mortais, nós somos impotentes, nós realmente somos fracos diante de situações, e é também um momento do reconhecimento ao Todo-Poderoso, ao Eterno, que Ele sim tem o controle de todas as coisas. E nós não temos, nossa vida sobre esta terra é contada, é como um sopro. Se não tivermos assim uma vida assentada nos valores da palavra de Deus, nos valores de Cristo, o doente ele fica no chão, ele fica prostrado diante da realidade, diante seja a notícia. Tem pessoas, amados, eu deparei aqui na cidade, pessoas que quando recebeu o diagnóstico está com câncer, em uma semana a pessoa morreu. Não é porque o câncer o matou, mas ele entrou em um estado de calamidade, assim, emocional, foi se definhando e não foi nem o câncer que matou, foi a outra questão. Então, queridos, precisamos ter assim, estar pautado nos valores da palavra de Deus. E a situação que nós estamos vivendo no ano de 2020 é também uma situação muito complicada, porque traz à tona essa questão: olha, nós somos realmente fracos. Nós estamos em um processo, tanto na saúde quanto na parte da economia, nós estamos vivendo um processo de calamidade. Mas é confiar no Eterno, é entender que o Todo-Poderoso, Ele sabe ali até onde nossa estrutura física suporta, não é mesmo? Então, queridos, assim, precisamos entender, e essa situação de 2020 nos prova que nós somos seres limitados mesmo, que não temos o controle, que nós somos impotentes diante de situações,
E isso vai tempo para recuperar, isso vai tempo, se vai voltar a ser a mesma coisa, quem tem assim, essa afirmação? Ninguém. E eu compreendo, eu com Joselene, da minha parte, que eu acredito que jamais voltará a ser a mesma coisa. Então, vivemos em 2020 uma situação muito complicada em relação a essa pandemia, a tudo isso, e até a questão da visitação complicou-se, porque os pacientes de Covid não podem ser visitados, não é verdade? Então, mas o que fazer? É estar atentando ali a questão, voltar-se para ajudar essas pessoas que passaram, que passam, que estão passando. Eu mesmo tive meu irmão, a minha família ficou assim com o coração na mão. Meu irmão ficou internado com Covid-19 por quase 30 dias. Ficou algumas sequelas que ainda estão sendo tratadas, que nem a medicina sabe ainda lidar com isso. Então, assim, queridos, é a misericórdia de Deus. E como nós lidamos com isso em relação à visitação? Temos também a questão das redes sociais, temos também, temos como fazer uma chamada de vídeo, estar ali transmitindo o amor de Deus para esta pessoa, está fazendo uma ligação e, assim, buscar estar mais próximo. A igreja precisa estar mais próxima dessas pessoas, levando, apresentando ali o amor de Cristo a essas pessoas. Há enfermidades das mais variadas condições e níveis de gravidades também muito grande, e também entra ali a questão da carência, a carência ela gerada pela percepção dos seus limites somados, não é mesmo? Vem a questão da ansiedade, se torna algo muito regular na vida daquele paciente que está ali internado ou que está ali na sua casa isolado. Então, são situações complicadas, queridos. Por muito tempo eu trabalhei aqui, quando eu era integral, então, pastora integral, então eu trabalhei na parte de capelania hospitalar e cada situação que a gente deparava ali nos hospitais, 2 hospitais na cidade que eu fazia as visitas. Então, cada situação que a gente assim deparava, a pessoa, e eu também pegava a ala da UTI. Então, eram situações, queridos, ali que o que falar para aquela pessoa? Então, eu me preparava antes, porque eu sabia o que eu iria enfrentar ali no hospital. Pessoas que o médico já tinha desenganado, que o médico já tinha assim, olha, não há possibilidade. Na UTI neonatal mesmo, que eu, assim, por muito tempo, assim, mais de anos, eu fiquei visitando a UTI neonatal no Hospital Regional aqui de Cáceres. Então, assim, os pais ouvirem ali dos médicos, olha, não tem jeito mais para o seu filho. Nós vamos aqui somente esperar para que aconteça. Se você tem fé, apele pela sua fé. Se você tem alguma crença, apele para a sua crença, mas nós como médicos estamos fazendo a nossa parte. E aí chegava essa pastora lá levando uma palavra de esperança para aqueles pais que estavam com o seu filho ali na UTI. Tinha mãe que ficava ali, que não saía mesmo, dia e noite, porque não era fácil ver o seu bebê ali na UTI. Amados, então nós precisamos saber o que falar naquele momento, não, assim, o que transmitir àquela família que está ali com o seu ente querido na UTI, ou aquele que está ali, amados, à espera do milagre de Deus, sabendo que os médicos já fizeram a parte deles. E eu entrava levando esperança, levando a fé, levando
para aquelas pessoas que estavam internadas ali, levando uma palavra de esperança e principalmente de salvação. Eu lembro de uma vez que o próprio enfermeiro, ele me puxou ali pela mão, eu estava encerrando em um dos quartos e o enfermeiro disse para mim assim: eu preciso que você visita eu não sei se passou despercebido, mas porque eu tinha horário certo para entrar e para sair, e eu ficou um quarto sem eu ir, e ali o enfermeiro que estava no horário dele, atendendo a medicação, ele viu que eu entrei em um quarto, ele foi lá, me puxou pela mão, eu preciso que você visita essa pessoa. E quando eu deparei com a situação, queridos, assim, tem pergunta que não se faz, depois eu fiz para o enfermeiro, eu falei, mas o que é aquele líquido ali que está ali naquela bolsa? Saía uma água, na verdade, preta de dentro da pessoa, aquela bolsa onde estava saindo da uretra, e ele falou, esse aí é só um milagre, por isso que eu pedi para que a senhora estivesse orando por esta pessoa. Então, queridos, são situações onde é só o eterno. Então, nós precisamos saber o que falar, como agir naquele momento. Imagina chorar junto. Não pode tocar, não pode estar ali passando o óleo. Nós reuníamos com as pessoas da Pastoral da Saúde, que é da Igreja Católica. Nós fazíamos um grupo só, tínhamos as nossas reuniões, onde era falado todos os requisitos, o que podia, o que não podia para estar fazendo. Então, não podia ungir com óleo, que é um requisito bíblico, mas lá não podia ungir com o óleo, não podia uma série de questões. O horário, tinha o horário para entrar, o horário para sair, não era o horário que a gente queria estar lá, não deveria ser no horário da visita direcionada aos parentes. Então, uma série de requisitos que nós precisávamos respeitar. Então, voltando aqui à lição, queridos, as pessoas que estão ali internadas, eles estão passando por um momento de carência, não só os que estão internados, mas aqueles que estão enfermos e estão em casa, estão passando por um período de carência ali, os seus limites estão sendo testados, eles estão passando por um momento de fragilidade, e é aí que entra aquele que vai fazer a visita, levando o amor, transmitindo a paz, transmitindo a esperança. E o tempo de enfermidade também, tem alguns que são demorados, diminui a frequência das visitas e o sentimento, assim, às vezes nós deparamos com uma situação aqui de uma irmã que ficou 90 dias internado praticamente, e assim, vai reduzindo o tempo de visita. No começo, as pessoas vão e tal, mas depois vai reduzindo o processo de visita. Não é todos que têm essa disponibilidade para estar indo, e aquilo vai aumentando a ansiedade, a aflição daquele que está lá hospitalizado, daquele que está em sua casa enfermo. E não há a televisão, o computador, o celular, um livro que vai fazer com que o tempo passe, que substitua o ouvir a voz de outra pessoa, e principalmente daqueles que transmitem o amor de Deus, a paz de Cristo. Conforme nós estudamos na lição passada, quando nós chegamos em uma casa, quando nós vamos visitar alguém, nós declaramos, olha, a paz seja com vocês, a paz seja com este lar, com esta família. O Senhor nos instrui desta forma. Então, nada substitui ali a presença de uma amiga, a presença de uma conversa prazerosa, uma conversa que traz renovação. E uma conversa, queridos, na situação que nós estamos, ela pode ser hoje por videoconferência, ela pode ser por chamada de vídeo, ela pode ser
amados, através de uma chamada de vídeo, como eu falei, porque as pessoas têm essa carência de ver, de ouvir o outro, já que não podemos nos tocar nesse período de pandemia, então, pelo menos desta forma, é necessário. Amém? Outra realidade, a importância de seguir a ordem do Mestre. A ordem de Deus para seu povo, amados, em relação cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres. E isso se repete por muitas e muitas vezes nas Escrituras. O cristianismo, ele não se desviou desta incumbência, jamais se desviou dessa incumbência. É uma das incumbências do cristianismo, é fazer isso. Lucas 4, 17 a 21. Nós estamos assim, cumprindo, a igreja de Jesus precisa estar voltada para as pessoas fragilizadas, estar voltadas na questão atenta às questões da sociedade, cumprindo assim a profecia lida por Jesus na sinagoga, lá em Lucas 4, 17 a 21. E na Europa, amados, no século XI, no século XII, a igreja cristã ela se levantou assim, dando atendimento aos enfermos, dando atendimento aos doentes, para viabilizar assim, amados, eles buscavam recursos através daqueles que tinham mais poder requisitivo e eles buscavam para que pudessem estar levantando tanto instituições em 1498, assim surgiu pela rainha Dona Leonor no reinado de Dom João II, em Portugal, surgiu assim a Casa de Misericórdia, que era para estar dando auxílio a essas pessoas enfermas, necessitadas, pessoas que precisavam de cuidado. As iniciativas de ajuda aos doentes não terminam na prática da medicina. Eu não entendo de medicina. Não estou falando de você se tornar um médico ou ser um médico, está fazendo o seu papel. Eu estou falando do papel da igreja, está envolvida nesta prática. A iniciativa da igreja em dar auxílio, porque as emoções dos enfermos estão abaladas e precisa de tratamento também emocional. Aí entra o povo de Deus visitando, orando, levando uma palavra de paz, de misericórdia. Pode ser de um familiar, pode ser um vizinho, um irmão em Cristo, até um desconhecido que seja, mas a igreja precisa fazer o seu papel de visitação. A cada uma dessas pessoas, nós somos enviados assim, a levar o amor de Deus com pequenos gestos que pode deixar marcas no coração daquela pessoa. Quantas pessoas que depois que saíram assim, do hospital vieram visitar a igreja? Vieram porque, assim, olha, a gente dá o convitezinho, né, assim, e carimba o endereço da igreja, uma palavra, um panfletinho com uma mensagem do amor de Deus e carimbado o endereço da igreja. Quantas pessoas vieram, fizeram uma visita, e quem faz a obra é o Todo-Poderoso, mas como igreja nós precisamos fazer a nossa parte. Visitar o enfermo é um gesto é um gesto cristão, é um gesto cristão. O visitador será o quê? A carta lida de Cristo ali por aquela pessoa. Segunda Coríntios 3:3, para o enfermo. Será uma carta lida ali de Cristo por aquela pessoa que está enferma. O visitador, ele precisa estar preparado, querido, para as muitas possibilidades de enfermidades que vai estar ali lidando com aquilo. O visitador, ele precisa estar preparado. Tem pacientes, crianças, jovens, adultos, velhos, homem, mulher, tem
todas as formas. E precisa ter o quê? Algum conhecimento nas condições do doente para tornar o quê? A visita não somente um tempo agradável, mas uma contribuição segura, levar assim um estado de ânimo, de esperança àquela pessoa que está enferma. Compaixão era o sentimento que movia Jesus em direção aos necessitados. Milagres e curas e tantas outras ações, amados, em favor dos necessitados, foi a marca de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Foi a marca do Senhor Jesus. Ah, mas eu não tenho, assim, eu não tenho essa afinidade para estar fazendo visita. Eu sei que tem pessoas específicas que têm assim ali, amados, aquela. Não estou falando de disponibilidade, não, porque se esperar estar disponível, ninguém nunca vai estar disponível. Mas é separar um tempo, um momento para estar fazendo isso. E como eu já disse no primeiro tópico, nesses momentos em que não pode estar, por que não ligar e fazer uma chamada com aquela pessoa? Quantos estão assim enfrentando um período difícil de depressão e por causa do isolamento social? Então a igreja precisa estar envolvida. Ainda, queridos, o visitador ele precisa ser consciente que ele está imbuído do mesmo sentimento para ser ali uma bênção na vida daquela pessoa. Nenhum cuidado, nenhuma palavra, nenhum procedimento substitui o fluir de Cristo presente. É você ter aquele momento de oração antes. Senhor, me auxilia o que falar, até as palavras em que você vai estar levantando em oração naquele momento ali, junto com aquela pessoa, porque pode muitas vezes deixar a pessoa mais abatida, mais abalada. Então precisa atentar para essas questões. O valor de se observar boas regras, amados, o valor de se observar as boas regras. Além do acompanhante, a presença de visitantes costuma ser benéfica para pacientes. Pesquisas dizem, amados, que pessoas que estavam ali em um leito de UTI, quando recebeu uma visita em uma oração, uma intercessão ali no leito de UTI, seja através do telefone colocado no ouvido da pessoa ou presencial mesmo, a pessoa reagiu. Eu mesmo experimentei isso aqui, visitando uma pessoa que estava na UTI em coma e ela veio a falecer, ela veio a óbito, mas ela estava em coma. E quando eu estava orando por aquela pessoa ali, orando, queridos, a pessoa, mesmo com os olhos fechados, ela segurou em minha mão, ali ela segurou na minha mão e não soltava a minha mão ali na UTI. Era um homem de aproximadamente uns 45 anos. E o que ocorreu? Ele veio a óbito, mas ali eu orei com aquela pessoa, pedi para que fizesse a confissão, a profissão de fé com aquela vida, e ela reagiu. Então, assim, e as pesquisas dizem isso também, que pessoas que receberam uma visitação, que receberam uma oração, uma intercessão, quando estavam ali, elas reagiram de forma em que saíram do estado em que estava e elas reagiram. Então, queridos, é importantíssimo, sim, a visita, e ela costuma ser benéfica. Mas são necessários ter alguns cuidados específicos para estar fazendo uma visita ao enfermo, ao ambiente de internação principalmente. Existem muitos manuais escritos para ensinar, e tem as regras das instituições que precisa ser respeitada. Como comportar durante a visita? As orientações, elas começam pelos cuidados de higiene durante a visita, ao entrar, ao sair,
o processo de higienização. Não usar o banheiro do paciente, ali não sentar na cama, não tocar nos objetos que ali estão. Se é enfermaria com várias camas, ou um apartamento, ou um leito de UTI ou pediatria, para cada local há um protocolo, há um requisito ali a estar atentando. Se o enfermo é criança, se é jovem, se é idoso, se a doença é grave ou não, se é homem, se é mulher, há um conjunto de regras para cada caso. E no meio evangélico, amados, há bom costume de deixar uma mensagem bíblica através ali de um folheto, ou estar ali abrindo a Bíblia e orando e falando, declarando ali com aquela pessoa, com o enfermo, mas isso precisa ser breve, precisa ser objetivo. Então, faça uma pequena, em casa, faça ali uma prévia. Eu tinha o costume de fazer isso. Olha, hoje eu vou, em cada leito, em cada quarto que eu adentrar, eu vou estar lendo este versículo, eu vou estar fazendo uma oração voltada a isso, certo? Então, é necessário estar fazendo uma prévia, uma pré-seleção dos textos bíblicos, o que você vai falar ali. Se é na parte da pediatria com criança, você precisa ter uma diferença, porque a criança ela fica inquieta mesmo. Queridos, você pode usar o que seja fácil de entendimento, a fim de trazer conforto. Não vai trazer discussão teológica com a pessoa que está ali passando por um momento de fragilidade. Não, não é isso. Pense também como você fará a sua oração. Deve ser clara, deve ser objetiva, com palavras que tragam ao enfermo ali a renovação da fé, da misericórdia, do amor de Deus, que leva esperança àquela pessoa. Ao conversar com o paciente ou ainda com o acompanhante, o visitador ele deve ser agradável, ele deve ser empático, ele deve ser, amados, evitar levar pessimismo, pois pode estar com as emoções abaladas. Imagina, você fala: ah, eu conheço uma pessoa que morreu com isso. Ah, eu conheço alguém que estava com isso e veio a falecer. Então, tomar cuidado com algumas falas, trazer conversa sobre os assuntos, amados, que vai fazer um diferencial para aquela pessoa naquele momento. Amém? Então, essa é a nossa lição de hoje, amados. Isso é muito importante atentarmos para isso. Amém? Pai, nós oramos com cada pessoa que participou deste estudo bíblico, que o Senhor possa abençoar ricamente a cada um, em o nome de Jesus, que possamos estar atentos no processo da visitação, em nome de Jesus, que possamos levar palavras de esperança, de fé. Dai-nos estratégia nesse período, ó Pai, de pandemia, como agir, como fazer, o que fazer. Orienta-nos, ó Pai, com a tua sabedoria divina, no nome de Jesus, e graças a Deus. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor Jesus.